e convidamos agora uma outra componente da mesa para que explane também, inclusive sobre os procedimentos os quais foram coibidos, inclusive pela medicina, onde anteriormente as esterecistas puderam fazer e hoje não podem mais. Por favor, gostaria que Maria de Fátima Lima Pereira explanasse um pouco sobre o assunto também. Bom dia a todos. Eu vou dar uma visão um pouco mais positiva da nossa área. Eu sou profissional de estética há 34 anos, venho de um curso técnico feito na Paiô, um curso técnico que na época eram 360 horas. E sou, ao longo da vida, uma autodidata. Eu venho de uma formação de 2 cursos superiores, eu fiz Educação Física e Pedagogia, e venho e tenho na veia a formação na área da educação. Ao longo desses 34 anos, eu acredito no profissional que tenha um sonho, eu acredito num profissional que tenha determinação e obstinação. Embora eu parabenize todos os trabalhos ao longo desses anos de inúmeras reuniões que a gente vem participando, parabenizo esse time guerreiro da Socensp, acompanhei ao longo da minha vida, vindo com a minha mãe aos eventos, ela está há quase 50 anos na área de estética, defendo de uma família de 11 profissionais de estética, nós somos um clã importante em casa, e eu sempre digo que a nossa família, nós em casa, fomos criados por uma esteticista cujo pai sofreu um disparo de arma perdida, um disparo de uma bala perdida. Meu pai sofreu um baita acidente de uma bala perdida, isso nos anos 70. E nós fomos criados por uma esteticista exitosa, uma profissional que ao longo da sua vida acreditava na área, acreditava no trabalho e acreditava na força dessa atividade profissional. Preciso contar um pouco dessa história, porque foi a primeira profissional a trabalhar com médico no país e desbravou e teve as inúmeras dificuldades ao longo da sua vida. Eu pude vivenciar a sua batalha e o seu trabalho. E acreditando nessa batalha, nesse trabalho, eu acabei enveredando também para a área de estética nos anos 80. Eu não acredito em quem não acredita na área. Só não dá certo nessa área profissional quem não trabalha direito. Obviamente, a importância da regulamentação ela é fundamental, visto que nós, profissionais de estética, deixamos com que outras atividades profissionais ingressassem na nossa área. Eu não atribuo culpa a nenhuma outra área da saúde que atua ou milita na área de estética hoje. Por quê? Porque fortes foram, se uniram e conseguiram as suas regulamentações e o seu exercício profissional. E eu acredito que a nossa área somente vingará, somente terá sua regulamentação se unidos formos. E nossa área não é unida. Acompanhei ao longo dessa vida, ainda como ouvinte dos eventos, a Sarita, a Meia, a Claudete, hoje o Felipe, gente importante ao longo dessa área, a Daniela do Cid Estética, o Marcelo Schumann, que deu um incremento e que deu um upgrade importante na Associação de Estética, e eu acredito que se nós não nos unirmos, isso não será mais uma reunião que se perde, mas uma reunião que existe e que não tem fundamentação se a gente não se unir. E sempre em época de eleições, sempre a gente tem o apoio de alguns profissionais, alguns políticos que tentam nos apoiar e com boa vontade eles tentam nos apoiar e tentam trabalhar em cima de um projeto que é nosso. Mas, infelizmente, ao longo desse tempo, a gente não tem obtido êxito. E eu ainda me pergunto por que a gente não obtém êxito. Eu gostaria muito de ter a resposta dos profissionais, possíveis políticos e candidatos à eleição, nessa nossa nova eleição, o porquê que não se consegue. Uma vez eu ouvi de um profissional, de um político importante da área, que enquanto nós não formos pagantes, não tivermos os nossos
as nossas clínicas com os alvarás de funcionamento, com o aval da vigilância sanitária local do seu estado, enquanto nós não formos contribuintes de fato, a nossa profissão não será regulamentada, porque nós não existimos em número econômico, em número que valha a pena uma regulamentação. Eu pergunto para vocês, quantos alunos tem aqui dentro desse auditório? Levanta a mão, por favor. Profissionais já formados e atuantes na área. Por favor, levantem a mão. Quantos daqui, profissionais, têm alvará de funcionamento? É um número sempre muito pequeno. A contribuição, a gente só prospera contribuindo. A gente só prospera pagando imposto. A gente só consegue regulamentação se nós existirmos com o CNPJ, tá aí o MEI, o microempreendedor individual, que nos acoberta e que nos dá o apoio para que a gente possa ser um número importante pagante. Eu só acredito numa regulamentação e acredito no êxito profissional se nós pagamos impostos, porque com eles você pode comprar equipamentos, você pode montar a sua clínica, você pode comprar o seu espaço de trabalho, você pode comprar seu carro, você pode viajar investindo no conhecimento. Com ele você é um ser que existe dentro de todo um histórico nacional profissional. Eu digo isso porque venho de uma família muito pobre, que cresceu trabalhando muito, assim como vocês, assim como todos nós. E se às vezes muita gente pensa que arrogante que é agora nesse momento, eu posso sim falar em alto e bom som o quanto trabalhamos para chegar aí. E o profissional que trabalha de forma efetiva, ele pode galgar, almejar e alcançar êxito profissional. E parar de colocar a culpa no fisioterapeuta, ou no biomédico, ou no médico. Porque se é que alguém tem culpa, somos nós. Por quê? Porque não estuda, porque não lê. Muita gente sequer sabia que podia estacionar aqui dentro, que tinha um evento aqui dentro. Porque a gente precisa estar atento às informações que são inúmeras. E a gente tem hoje todas as redes de informação para tal. Portanto, eu acredito no curso técnico, que é o curso de uma carga horária menor. Eu acredito no tecnólogo, que também tem uma carga horária importante um pouco maior. E acredito no curso superior. E sim na pós-graduação. E todas essas formações angariarão formação adequada, formação profissional. Porém, ainda o reconhecimento e a regulamentação se vale por uma formação de ensino fundamental. Então, um cidadão que acaba de sair do colégio do ensino fundamental, ele tem somente 15 anos de idade e ele pode ingressar num curso de estética com o pouco amadurecimento que tem e começar a atender da forma como a gente tem visto na área e como a gente tem visto a postura profissional na área e que às vezes nos envergonha. Que começa pela sua linguagem, que dá continuidade pela pouca argumentação técnica científica, pela pouca argumentação fisiológica, pelo pouco conhecimento de gestão na área do seu negócio, pela pouca precisão na área de vendas, porque somos vendedores, e pela pouca elegância no atendimento. E que, infelizmente, algumas outras áreas de formação específica são os coordenadores desses cursos, e não feitos por profissional de estética que poderiam manter o que a Madame Clotes trouxe um dia nos anos 59 para o Brasil, com a sua herança. Nós descendemos de uma escola francesa de estética, e eu tenho a felicidade, a oportunidade de estar viajando nos eventos, dando aula, não só aqui como fora. E nós não desejamos nada para o que está sendo feito lá fora. Acabo de voltar desse final de semana de um evento da Lei Nouvelle Esthétique, versão Califórnia, e me surpreendeu o quanto nós somos muito bons aqui no Brasil na área de estética. E que é importante que possamos viajar, mas é importante a gente fortalecer a nossa área aqui dentro. E infelizmente, ainda os profissionais lá fora perguntam se tem índio ainda andando pela rua.
O que mostra uma ignorância brutal do americano, o que mostra uma ignorância brutal do europeu com relação à nossa formação e o que a gente exercita na nossa área. Eu quero deixar um posicionamento positivo, porque se você acreditar no que você faz, se você for um estudante eterno, se você acreditar que eventos como esse, de regulamentação, porque eu poderia estar jogando voleibol com meu marido hoje no Parque Ibirapuera, que é o que nós fazemos todo domingo. Estou aqui porque ainda acredito na possibilidade de uma regulamentação e de uma efetiva elegância no atendimento e no exercício da profissão. E quando eu falo elegância, a gente precisa manter o glamour com excelência. A gente precisa manter a formação acadêmica, porque eu hoje acredito que se a gente não estudar, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, querendo algo diferente, querendo melhorar o nosso ganho, inclusive econômico, fazendo a mesma coisa. Eu não acredito que a gente consiga mudar fazendo as mesmas coisas. Portanto, voto de confiança para a nossa área no qual eu me encontro. Continuar estudando, melhorando a nossa linguagem, estudando sempre muito, fazendo como o Felipe lá atrás, recém-formado na universidade, apresentando trabalhos, fazendo mestrado, como muitos de nós. E eu acredito que a formação acadêmica alavancará um profissional de excelência. E é isso que eu almejo como educadora que sou ao longo da minha vida toda. E o meu mote de trabalho é ensinar e é o que me dá prazer. E eu diria que quando você calca a tua vida nessa formação, não haverá limites de êxito na tua vida profissional. E o êxito faz com que você também ganhe dinheiro com ele. Portanto, o dinheiro não é a primeira coisa. Roberto Justus falou uma coisa muito interessante certa vez, e ele disse que dinheiro não traz felicidade, mas eu tenho certeza que felicidade traz dinheiro. Eu desejo um lindo dia para todos nós. Obrigada.